Olá, pessoal! Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de direito penal, falando agora a respeito dos crimes contra a administração pública, que são os crimes tratados no título 11 do Código Penal. Bom, nós temos vários crimes previstos no Código Penal contra a administração pública, certo? E nós temos uma classificação, né, do próprio Código Penal a respeito desses crimes, né? Essa classificação, ela está representada aqui para vocês nesse slide. Coloquei aqui para vocês, primeiramente, seguindo a ordem do Código Penal, né? Os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que são chamados crimes funcionais, são os primeiros que nós iremos trabalhar. Eles estão previstos nos artigos 312 a 327 do Código Penal. Existem também os chamados, os crimes praticados por particular contra a administração em geral, que estão previstos do artigo 328 a 337-A do Código Penal. Temos também os crimes contra a administração pública estrangeira, que estão previstos do 337-B a 337-D do Código Penal. Temos os crimes contra a administração da justiça, do 338 a 359 do Código Penal, a previsão legal. E temos também os crimes contra as finanças públicas que estão previstos nos artigos 359-A a 359-H do Código Penal. Então, essa é a divisão feita pelo próprio Código Penal quando ele trabalha os crimes contra a administração pública. Mas antes de falarmos sobre os crimes em espécie, eu gostaria de trabalhar com vocês algumas características gerais, né, que existem para todos esses crimes praticados contra a administração pública. Então, primeiramente, o que seria a administração pública para fins penais, né? Administração pública em geral para fins penais, tá? Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de trabalhar com vocês. Bom, diferentemente do significado do direito constitucional e do direito administrativo dado a essa expressão, a administração pública, no Código Penal, nós temos a administração pública em sentido amplo. Como assim, professora? Lá no direito administrativo e no direito constitucional, essa expressão administração pública, né? Para eles, a administração pública representa o quadro da tripartição dos poderes, né? Uma das funções fundamentais do Estado, ao lado da função legislativa e da função jurisdicional. Aqui, no Código Penal, nós concebemos a administração pública não somente como exercício dessas atividades, das atividades tipicamente administrativas, né? Mas sim como toda e qualquer atividade estatal. Não apenas no aspecto objetivo, né, que seriam aquelas atividades desenvolvidas para a satisfação do bem comum, mas também no aspecto subjetivo, né, os entes que desempenham funções públicas. Então, no campo penal, a administração pública, ela tanto equivale ao sujeito, a administração no aspecto subjetivo, quanto à atividade administrativa, né, que é o aspecto objetivo. No direito penal, nós temos esse conceito extensivo de administração pública que abrange toda e qualquer atividade funcional do Estado e dos demais entes públicos, né? Então, aqui, o legislador penal classificou nesse título dos crimes contra a administração pública os ilícitos penais que tenham como característica comum a ofensa às atividades do Estado ou de outras entidades públicas, certo? Então, assim, esses crimes prejudicam, cada um do seu modo específico, que nós vamos estudá-los,
e, consequentemente, prejudicam toda a coletividade, que é a destinatária da atividade estatal. Por isso que esses delitos, eles possuem uma importante característica, que eu coloquei aqui para vocês. São considerados crimes de vitimização difusa. Por quê? Porque eles violam interesses de um número indeterminado de pessoas, né? Todas essas pessoas que estão unidas entre si por um vínculo fático, né? Já que elas se encontram sob o império do Estado, né? Digamos assim. Por isso que esses crimes são considerados crimes de vitimização difusa porque eles violam interesses de um número indeterminado de pessoas, né? As pessoas que se encontram sob o império do Estado. Então, aqui nós temos a administração pública em geral, a administração tanto direta quanto indireta, né? Empresas englobam as empresas privadas, prestadoras de serviço público, sejam essas empresas contratadas ou conveniadas, certo? Então, vamos falar depois um pouco mais sobre isso. Mas o que você precisa ter em mente? Que aqui a administração pública é num sentido amplo, no sentido geral. Ela vai ser a vítima primária e constante de todos os crimes contra a administração pública, né? E aí, secundariamente, pode figurar no polo passivo, eventual administrado que tenha sido prejudicado, né? Então, esses crimes dessa natureza, eles afetam, que vocês já estudaram em direito administrativo, a probidade administrativa, né? Eles causam um desvirtuamento da administração pública em suas várias camadas, digamos assim. Então, vocês sabem que existem os princípios norteadores da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Então, esses princípios, eles são feridos quando é praticado um crime contra a administração pública, né? O agente que vai estar representando o Estado, por exemplo, nos crimes que são praticados por funcionário público contra a administração pública, eu tenho ali um agente que está representando o Estado, contraria uma norma, buscando com a sua conduta uma finalidade que não é a mesma finalidade almejada pela administração pública em prol da coletividade. Não, ele vai ter um interesse próprio, muitas vezes o interesse obscuro, o interesse imoral, né? O que mostra no mínimo, ineficiência do serviço que é prestado por esse agente, né? Então, aí nós vamos ter como eu vou falar para vocês ainda especificamente sobre o crime praticado por funcionário público contra a administração pública, nós veremos que é uma forma qualificada de desvio de poder, né? Porque o servidor, ele tem um desejo pessoal ou de um terceiro, mas um interesse particular, gerando um dano ou um perigo de dano para a ordem administrativa. Então, eu comentei a respeito disso só para ilustrar para vocês como é que acontece, como é que pode acontecer, um exemplo de como isso pode acontecer, para que vocês entendam como é essa administração pública enquanto vítima primária e constante, certo? Bom, dando sequência, vamos conversar agora sobre a diferença, né, entre a ilicitude penal e a ilicitude no âmbito administrativo. Então, assim, os fatos praticados em prejuízo da administração pública, via de regra, eles são considerados, eles constituem meros ilícitos administrativos, tá? São violações do ordenamento jurídico, mas que não têm uma gravidade suficiente para que sejam considerados uma infração penal. Então, via de regra, é isso, tá?
por quê, professora? Porque vocês lembram em Direito Penal 1, né, que estudaram um dos princípios do direito penal, que é o princípio da fragmentariedade, né? Ou o caráter, também é conhecido como caráter fragmentário do direito penal, né? De acordo com esse princípio, com esse postulado, nem todos os ilícitos configuram infrações penais, né? Somente devem ser considerados infrações penais aqueles ilícitos que atentam contra valores fundamentais para a manutenção do ser humano em sociedade, para o convívio em sociedade. Então, o direito penal, ele é a última etapa de proteção do bem jurídico. É por isso que nem todo ilícito penal será também ilícito perante o direito administrativo, né? Perdão, todo ilícito penal será também ilícito perante o direito administrativo, mas nem todo ilícito administrativo será necessariamente um crime ou uma contravenção penal, né? No plano abstrato, é o legislador quem vai decidir. Ele vai fazer um juízo seletivo quando uma conduta deve ser considerada um ilícito penal ou um mero ilícito administrativo. Se ela deve ficar apenas na seara administrativa ou se deve também ser considerada na seara penal, certo? Então, o ilícito penal subsiste sem prejuízo do ilícito administrativo. Digamos assim, que o ilícito administrativo é pequeno comparado ao ilícito penal. A diferença entre eles não é uma diferença ontológica, é uma diferença de grau, né? O Nelson Hungria já falava, inclusive, sobre isso. E, na prática, a gente tem que invocar, né? Invoca-se na prática esse princípio da subsidiariedade também para decidir quando é que vai estar configurado um ilícito penal ou um ilícito administrativo, né? Por exemplo, uma falta disciplinar. Então, o direito penal, ele é compreendido como a última ratio, né? A última trincheira, medida extrema, a última razão. Por isso, por quê, professora? Porque ele é uma disciplina jurídica excessivamente gravosa, invasiva, né? Ele invade a esfera de liberdade do cidadão. Portanto, se a violação à administração pública não ingressar na seara penal, podendo ser solucionada ali pelo direito administrativo, a gente não pode recorrer ao direito penal, certo? Então, o direito penal ele fica reservado só para aquelas hipóteses estritamente necessárias, né? Na maioria das situações ilegais, a questão é solucionada pela própria administração pública, pelo próprio direito administrativo, né? Mediante o exercício do seu poder disciplinar, ou atribuição disciplinar, né? Aquela prerrogativa fundada na supremacia do interesse público e reconhecida em favor do poder público para punir os seus agentes pelo cometimento de infrações funcionais, né? A ideia modernamente entendida hoje do chamado direito administrativo sancionador. Então, essa seria basicamente a diferença, né, entre essa ilicitude penal e ilicitude administrativa, né? Todo ilícito penal será também um ilícito perante o direito administrativo, mas nem todo ilícito administrativo será necessariamente um crime ou uma contravenção penal. Bom, o bem jurídico genericamente tutelado, eu coloquei aqui para vocês uma citação do Manzini, 1956, que diz que o bem jurídico genericamente tutelado, quando se trata de crimes praticados contra a administração pública, é o interesse público concernente ao normal funcionamento e ao prestígio da administração pública em sentido lato, naquilo que diz respeito à probidade, ao desinteresse, à capacidade, à competência, à disciplina, à fidelidade, à segurança, à liberdade, ao decoro funcional e ao respeito devido à vontade do Estado em relação a determinados atos ou relações da própria administração. Só que nós iremos
ver ainda, né, durante o nosso estudo, nós iremos observar que além desse bem jurídico, né, de cunho genérico, de acordo com o Manzini, nós temos diversos crimes contra a administração pública que também protegem outros bens jurídicos, né? Então, esses outros bens jurídicos vão ser analisados, vão ser estudados quando quando nós fizermos a análise desses crimes em espécie, certo? Então, quais os outros bens jurídicos que também são tutelados no âmbito penal? Vai depender de cada crime contra a administração pública. Em geral, né, todos eles afetam esse bem jurídico tutelado, né? O interesse público em geral, né? Agora, dependendo do crime, nós teremos, além desse bem jurídico, outros também que a norma penal busca proteger. E aí também eu já comentei com vocês, né, que por essa razão eles são considerados delitos de vitimização difusa, né, porque a vítima primária e constante, vai estar sempre no polo passivo, é a administração pública, né? A vítima primária, constante, é um crime de vitimização difusa porque afeta uma coletividade de pessoas que estejam sob o império do Estado. E ainda gostaria de comentar com vocês a respeito da aplicação do princípio da insignificância no caso dos crimes contra a administração pública. É possível a aplicação do princípio da insignificância no caso de crimes praticados contra a administração pública? Bom, é um tema um pouco polêmico, apesar de nós termos um entendimento sumulado pelo STJ. O STJ tem a súmula 599, que fala que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Ok. O STJ sumulou esse entendimento por causa da orientação majoritária dos tribunais superiores ser nesse sentido, né, de que o princípio da insignificância é inadmissível. Por quê? Porque nós não estamos lidando aqui apenas com o prejuízo patrimonial que aquela conduta criminosa pode causar, né? Mas também a moralidade administrativa, como nós já conversamos, né? É a administração pública em sentido amplo, em sentido geral. Então, apesar de nós termos essa súmula, nós temos algumas decisões admitindo a aplicação do princípio da insignificância nesses crimes praticados contra a administração pública, certo? No próprio STJ, inclusive, num julgado recente, até de 2018, que eu coloquei para vocês, inclusive o link, para que vocês possam verificar, né? Então, o próprio tribunal já deu provimento, inclusive aqui, como eu estou colocando para vocês, recurso em habeas corpus, para afastar essa limitação imposta pela súmula 599 e reconhecendo a insignificância num caso de um agente que, pelo que me recordo, inclusive não era funcionário público, mas havia danificado um cone de trânsito que tinha um valor de aproximadamente 20, 30 reais, algo assim, e tinham imputado a essa pessoa a conduta de dano qualificado por ter sido cometido contra o patrimônio público. E aí, foi contra o patrimônio público, mas foi admitido o princípio da insignificância, né? Agora, aí só aprofundando mais um pouco. Vocês já estudaram comigo que o crime de dano, né, contra o patrimônio público, inclusive, não está formalmente nesse rol desse título do Código Penal que traz os crimes contra a administração pública, né? O crime de dano, ele está lá inserido na categoria dos crimes patrimoniais. Então, você poderia pensar, então, caso se obstasse a insignificância, né, não se pudesse aplicar o princípio da insignificância, a fundamentação não seria propriamente a súmula 599, né? Não exatamente, né? Acompanhe o raciocínio. É inegável que o principal argumento para que o princípio da insignificância não seja aplicado no caso de crimes contra a administração pública é o fato de que o bem jurídico, como nós já vimos,
O bem jurídico tutelado, ele abarca, além da esfera patrimonial, a esfera moral, a moral administrativa, né? Que tem que nortear toda a administração pública. É por isso que, por exemplo, um funcionário público que comete peculato sobre um objeto de valor, que em outras circunstâncias seria considerado insignificante, não conta com essa benevolência da justiça criminal. Não pode ter a aplicação, não poderia ter, né, a aplicação da insignificância. Só que aí, curiosamente, né, nós temos alguns julgados nos quais os tribunais negam o princípio da insignificância em crimes que não estão nesse rol de crimes contra a administração pública, né? Ou seja, que não são, em sentido estrito, crimes contra a administração pública, como, por exemplo, o crime de dano contra patrimônio público. Professora, não está dentro do rol, não é um crime em sentido estrito contra a administração pública. Não, não é. É considerado um crime contra o patrimônio. Mas, curiosamente, os tribunais já vinham negando a aplicação do princípio da insignificância em relação a esses outros crimes. Não necessariamente apenas aos crimes, não era negado apenas aos crimes contra a administração pública em sentido estrito, né? E alegavam essa impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância com base na súmula 599, né? Então, fazia uma espécie de analogia entre ambos, em malam partem, a meu ver, para negar. Diziam que, olha, assim como, já que não é permitido o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, então aqueles crimes, mesmo não sendo em sentido estrito crimes contra a administração pública, mas que de alguma forma afetam a administração pública, ainda que apenas no sentido patrimonial, também não podem ter o benefício, não podem receber o benefício do princípio da insignificância, que, como vocês sabem, faz com que o fato se torne materialmente atípico. Tem, inclusive, um outro julgado do STJ em que ele afastou a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto. Era um crime que é um crime contra o patrimônio, alegando o quê? A súmula 599, que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Como assim, professora? O cara foi uma tentativa de furto e o crime foi cometido contra uma sociedade de economia mista, alguma empresa de água, de esgoto, salvo engano a Sabesp, né? Ou seja, contra a administração pública indireta, né? E o STJ entendeu que isso, por si só, já faz com que a reprovabilidade da conduta seja maior e suficiente para justificar justificar a não aplicação desse princípio da insignificância, né? Então, assim, o STJ, em alguns momentos, ele invoca essa súmula 599 para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Em outros momentos, eles mitigam a aplicação dessa súmula, né? Então, é algo muito polêmico por conta disso. Acho que nós já conversamos o suficiente a respeito da aplicação do princípio da insignificância. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no entendimento majoritário mais recente do STF, que nem sempre foi nesse sentido de impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. O STF não tem um entendimento sumulado nesse sentido como o STJ. O que se verifica no STF majoritariamente é que ele vem sim admitindo a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quanto aos crimes contra a administração pública, ok? Próxima aula a gente vai conversar sobre esses aqui, os crimes, esses primeiros aqui, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Abraço, pessoal, bons estudos.